Então, pessoal, nossa última parte de aula aí sobre sistema circulatório e sangue, nada mais justo do que falar dele, certo? Então, vamos lá. Bom, o sangue, ele tem essa composição, né? E conforme, se você olhar, por exemplo, no seu esquema da apostila, você vai observar que ele tem lá algumas quantidades, né? Também falando sobre essa composição. Então você vai ter, por exemplo, o plasma aí com aproximadamente 55%, né? E as hemácias aqui com 45%, algo assim, né? Ou 44% e tal. E algo em torno de 1% aí com esses leucócitos, tá? Essa é a composição geral que a gente observa no sangue. Bom, o que a gente vai observar como função, tá? Então no plasma, a gente vai ver que parte, né, do que você encontra no plasma está relacionado às próprias funções do sistema circulatório como um todo, né? Daquela história de transporte convectivo. Então, daquela história de transporte em um meio líquido, né? Então, você vai ver que é uma porção líquida. Então, o plasma ele é basicamente água e algumas proteínas, né? Que vão aí carregar, por exemplo, hormônios também. Também vão ajudar a dar aquela concentração, né? Aquela pressão osmótica nos capilares, como, por exemplo, a albumina, tá? E o que acontece? Esse plasma ele vai carregar nutrientes, né? Então, por exemplo, os nutrientes que foram absorvidos no nosso trato digestório, né? No sistema digestório, estão aqui no plasma, tá? Não existe nenhuma célula que carrega ou que faz o carregamento desses nutrientes, eles estão sendo carregados em solução aí, tá? Então, o que pode acontecer é ter alguma estrutura proteica ou algo assim para facilitar esse processo, né? Então, por exemplo, quando você está olhando para gorduras, né, lipídios, eles vão estar sendo transportados por outras estruturas como LDL, HDL, né, para ajudar no transporte de algo que é hidrofóbico em um meio aquoso, tá? Bom, os excretas nitrogenados, né, então o que é produzido nos tecidos, né, como resultado do metabolismo, né, por exemplo, degradação de proteínas, que acontece naturalmente no corpo, está sendo transportado aqui pelo plasma também, né? Eu coloquei gases aqui, né? E ó, veja bem, eu coloquei CO2, tá? Quer dizer que CO2 é o único gás? Não, tá? Então, CO2, a maior parte vai ser transportada, né, no plasma, ou aliás, uma parte vai ser transportada no plasma, outra parte vai ser transportada como HCO3 menos, como você pode ver também na sua apostila, lá, certo? E aí uma pequena quantidade de O2 vai ser transportado no plasma, tá? A maior quantidade de O2 é transportada nas hemácias, que é o papel principal delas mesmo, tá? Alguns hormônios e, por exemplo, anticorpos, né? Que são proteínas que também podem entrar naquelas proteínas do plasma, né? Que vão fazer ali o sensoriamento, entre aspas, né? Do que pode estar circulando ali. Então, se você tem, por exemplo, uma bactéria que já infectou seu corpo e você tem anticorpos contra ela, esses anticorpos vão, por exemplo, se grudar ali, né, no receptor, né, no antígeno específico, e podem, por exemplo, fazer essa bactéria sair de circulação, né, ou pelo menos precipitar, né, seria no sangue, e ficar mais fácil aí do trabalho das células brancas, né, dos glóbulos brancos, tá? As hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, né? Então, citos é células, eritro é de vermelho. Eles fazem parte do transporte de gases, né? Principalmente O2, vão transportar também CO2, tá? E uma das coisas importantes da gente falar aí, ou comentar, você tem lá a molécula de hemoglobina na sua apostila também, né? Para você dar uma olhadinha depois. E o que acontece? O CO2 e o O2, eles não são transportados naquele mesmo grupo M que está sendo indicado ali na apostila, tá? Então são locais diferentes entre O2 e CO2, o transporte, certo? Então, o transporte de O2, em teoria, ele não é afetado ali pelo CO2. Quando você tem uma ligação do CO2 com a molécula de hemoglobina, existe uma diferença de afinidade, então pode causar algumas diferenças aí, tá? Mas pelo menos não atrapalha diretamente. Ao contrário, por exemplo, do CO, do monóxido de carbono, por exemplo, né? Que é uma das fumaças, né, que a gente mais tem, por exemplo, que a gente tem bastante, por exemplo, em escapamentos, né, de carro, e tem bastante também como produto do cigarro, né? Por isso que é um dos problemas aí e uma das reduções da capacidade de produção de trabalho, né? Trabalho no sentido de
de se movimentar mesmo, tá? Então, de potência. E justamente porque você faz o quê? Você está reduzindo a quantidade de O2 que você está transportando pelas hemácias, porque o CO vai se ligar naquele mesmo grupo M que da hemoglobina. Então ele se liga no mesmo ponto que o O2. Então ele impede que o O2 se ligue diretamente na hemoglobina. Então isso vai atrapalhar muito esse transporte de gases, tá? E aí aqui eu coloquei os leucócitos, tá? Ou, aliás, na imagem dos leucócitos, né? Eu coloquei ali neutrófilos, defesa fagocitária, tá? Porque os neutrófilos, eles são uma das células que vão fazer aí a fagocitose. Eles são as células que têm maior quantidade com relação a esses leucócitos, tá? Eles, nem sempre você encontra leucócitos, tá? Eles não estão em grande quantidade no sangue, né? Você encontra ele em outros pontos também, como no sistema linfático, por exemplo, tá? E eles não são os macrófagos também, tá? Então os macrófagos são uma outra célula, né? Uma outra linhagem celular, uma outra derivação de leucócitos, tá? Eles são os monócitos, mas aí você só vai encontrar eles na forma de macrófagos mesmo quando eles passam, né? Do capilar para o tecido específico, né? Então o que acontece? Quando você tem uma infecção, né? E aí você tem a sinalização química para esses monócitos invadirem aquele tecido, o que vai acontecer? Ele vai, por exemplo, se ligar, né? Ele vai encostar no endotélio, né? Na parede interna do seu capilar e vai começar a rodar, né? E isso, você tem o quê? Você tem algumas proteínas de membrana nesse monócito e ele vai começando a rodar mais devagar até parar, certo? E aí ele consegue fazer o quê? Ele consegue passar pelo espaço que tem entre as células dos capilares, num processo chamado de diapedese. E aí com esse processo ele invade aquele tecido, né, entre aspas, e aí ele vai fagocitar aquele invasor, né, seja uma bactéria, um vírus, ou de repente um pólen, né, uma coisa que pode causar algum problema aí no sentido de reação imune, tá? Mas eles estão em menor quantidade, por isso que eles vão estar aqui nesses outros, né? Nessa linhagem de glóbulos brancos. Os neutrófilos eles estão em maior quantidade, por isso que eles aparecem aqui. E os linfócitos eles são o quê? Eles são, na verdade, um grande grupo de células, tá? Com várias linhagens que geralmente estão relacionadas à defesa imunitária, né? No sentido de eu tenho a linhagem que, por exemplo, produz anticorpos, né? Então os linfócitos B aí, né? Que vão produzir os anticorpos e vão produzir aquela resposta de defesa de longo prazo, né? Então, a memória imunológica. Então, você tem os linfócitos aí, né? O B, você tem os linfócitos T, auxiliares e citotóxicos, né? Por exemplo, também. Então, são todos esses linfócitos que você vai encontrar aqui, que seriam um segundo grupo mais abundante aí nesses leucócitos, tá? E alguns outros que você tem lá, eosinófilos, basófilos e mastócitos, que participam de reações alérgicas, basicamente, né? Então, geralmente vão estar respondendo aí a sinalização química de alergias, tá? E na mesma fração dos leucócitos, não que eles sejam células, né, ou que elas sejam células, a gente encontra as plaquetas, tá? Então as plaquetas elas são fragmentos de célula que a gente não sabe exatamente como elas se formam, né? Mas você tem uma célula que ela vai se fragmentando, ou a gente imagina que uma das possibilidades seja essa, e vai dar origem a essas plaquetas, que estão relacionadas com a coagulação sanguínea e não com outros processos, tá? Então coagulação sanguínea a gente vai pensar em plaqueta, e plaqueta não é célula, né? Então a gente pode, se a gente tiver alguma questão falando isso, a gente pode excluir logo de cara, tá? Então essa é a composição básica do sangue, né, com algumas funções relacionadas a essas porções, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a coagulação, certo? Então quando você tem, né, um ferimento, o que acontece? Se você tiver um ferimento, o tecido lesionado ele vai liberar essa tromboplastina, e as plaquetas, quando entram em contato com esse ferimento também, elas identificam, né, esse ferimento, elas percebem que existe um ferimento ali e também vão liberar essa tromboplastina, tá? Então são a liberação essas duas liberações dessa substância, tá?
que com o cálcio 2+, né, vai atuar na protrombina, certo? E a protrombina, o que ela é? A protrombina, ela é uma proteína que existe no nosso sangue, mas ela está na forma inativa, certo? Ela foi produzida por quem? Ó, tem um asterisco aqui, certo? Então é uma proteína plasmática, então está no plasma, que é produzida pelo fígado. E ela é produzida pelo fígado justamente também na presença de vitamina K. Então a gente precisa de vitamina K na cascata de coagulação. Então ela está ligada, né? A função da vitamina K está ligada aí à contra-hemorragia, né? Então seria um anti-hemorrágico, certo? Então a gente tem essa protrombina que, quando você tem liberação de tromboplastina mais o CA2+, vai transformar essa protrombina em trombina. E aí a trombina, né, pega o fibrinogênio, que também é uma proteína plasmática produzida pelo fígado, né, e esse fibrinogênio, né, vai ser transformado em fibrina, que vai poder formar um coágulo no ferimento, certo? Então, isso daí seria a cascata de coagulação, como acontecem esses passos, né? Isso é bom, né, que você tenha, né, disponível, por exemplo, o fibrinogênio circulando, né, justamente porque para você ter uma resposta rápida de coagulação. Porque imagina só, você começa a sangrar, aí o seu fígado tem que produzir fibrinogênio, tem que ser liberado na corrente sanguínea, tem que chegar até o ferimento. Só que ao mesmo tempo, se eu tivesse esse fibrinogênio de forma ativa, já seria um problema, né? Porque você libera fibrinogênio, ele coagula aquela região de sangue e pronto, você morreu com um coágulo agora, né? Então é interessante eu ter esse fibrinogênio numa forma não reativa, numa forma solúvel, certo? E aí na presença da trombina, ele transforma esse fibrinogênio em fibrina, que é uma forma insolúvel, e aí começa a fazer um coágulo, né, justamente no ferimento. Então isso é uma resposta muito localizada. E a gente também tem a protrombina circulando no nosso sangue, mas o quê? Numa forma inativa, né? Então protrombina. Então antes da trombina seria essa ideia de que está numa forma inativa, e isso não vai estar modificando esse fibrinogênio, tá? Então a gente tem toda essa cascata de reação, né, justamente para uma coagulação rápida, ou que funciona como uma coagulação rápida aí, para evitar perdas demasiadas de sangue, né? E é isso que a gente tinha para falar de sangue. Vamos partir para os exercícios então, tá? Então vamos lá, o que a gente encontra aí no exercício 1 da Sesgran-Hill, né? Um técnico, ao colher o sangue de uma pessoa, preparar o esfregaço e observá-lo ao microscópio, constatou algumas coisas. Observe a figura a seguir, né? Então você tem essa figura aqui, beleza. Ele fala, o tecido sanguíneo é de grande importância na defesa do organismo, pois certos tipos de células podem sair dos capilares e destruir os agentes invasores. Nas opções a seguir, marque respectivamente o nome da célula, o mecanismo de saída do vaso e a destruição do invasor. Bom, então, com toda essa informação, todo esse texto, a primeira parte do enunciado não serviu para nada e a imagem também não serve para muita coisa, né? Só se você notar, né, que essas células aqui têm núcleo, né, ao contrário das nossas hemácias, né, que foi algo que eu não comentei, mas fica o comentário agora, né? As nossas hemácias, elas são anucleadas, o que provavelmente aumenta a área de superfície em relação ao volume da célula, né? E com isso você tem mais hemoglobina por área de superfície. Você tem mais hemoglobina na área de superfície em relação ao volume. Então isso aumenta a eficiência das nossas hemácias com relação ao transporte de oxigênio. E aqui a gente consegue notar que existem núcleos, tá? Então a gente não está falando de uma hemácia. Mas segundo, o papel da hemácia, ela é de transporte de oxigênio, não de combate a invasores. Então a gente já pode excluir ela, certo? E qual que é a outra coisa que a gente pode fazer? Ele pergunta o nome da célula. Se ele fala o nome da célula, a gente pode excluir as plaquetas também. Então ele está olhando para um leucócito, né? Eu comentei para vocês qual é o processo, mas ele fala aí, destruição do invasor. Geralmente a destruição do invasor começa com um processo de fagocitose, com um processo de captura. Então fagocitose é o último, tá? Então com isso a gente tem a alternativa A, leucócito, diapedese, que é o processo de rotação, né? Quando ele para e atravessa a parede do capilar, é o que a gente chama de diapedese. E por fim, fagocitose, que seria a captura aí
dessa bactéria ou desse agente estranho, tá? Exercício número 2. O que a gente tem? O sangue humano é constituído por uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida, os elementos figurados. Sobre os componentes do sangue citados, foram feitas as seguintes afirmativas. Então, esses elementos figurados são basicamente as plaquetas, os leucócitos e os eritrócitos, tá? 1. O plasma sanguíneo é responsável pelo transporte de nutrientes dos intestinos, onde são absorvidos, para os demais tecidos, bem como pelo transporte de hormônios das glândulas que os produzem para os locais onde vão atuar. Então está tudo correto nessa afirmativa 1, né? 2. As plaquetas são células sanguíneas. Já podemos parar por aí que está errado. 3. Os leucócitos são células anucleadas que atuam na defesa do organismo. Não, as hemácias são anucleadas. Os leucócitos são todos nucleados, tá? E pensa comigo, né? Quando você está olhando para o leucócito, você está olhando para uma célula que vai precisar, muitas vezes, produzir alguma proteína, né? Então, por exemplo, produzir anticorpos, se eu estiver olhando para um linfócito, né? Ou produzir alguma proteína receptora de membrana, dependendo de se eu estou olhando para um linfócito testotóxico, né? Então não faz sentido não existir o núcleo, tá? Ou, por exemplo, os macrófagos, né, que vão ter que produzir enzimas lisossômicas aos montes aí, justamente para o processo de fagocitose ocorrer bem. Então, não faria sentido a gente olhar para células que sejam anucleadas, que não conseguem produzir essas proteínas caso sejam necessárias, tá? 4. Os eritrócitos são as células predominantes no sangue e sua função consiste em transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono no sentido inverso, né? Então dos tecidos para os pulmões. É o que elas fazem basicamente, né? Então 45%, né, do volume de sangue eritrócito, é célula vermelha. Então realmente são a maioria, né, predominante das células. E o papel principal é transportar oxigênio para o tecido e também vai transportar uma parte, né, do CO2 para o pulmão para a gente liberar isso aí, né? E ele fala que, na alternativa 5, a leucocitose, aumento do número de glóbulos brancos no sangue, então que é ótimo que ele explicou pra gente o que é esse termo, ocorre no caso de infecção. Então quando eu tenho uma infecção, geralmente eu vou ter o quê? A liberação de uma sinalização química muito poderosa, né, que vai atrair os glóbulos brancos justamente para aquele local. E na maior parte das vezes eles vão chegar até aquele local pelo sangue, né? Então, alternativas ou afirmações 1, 4 e 5 como afirmações corretas aí, certo? Bom, vamos olhar a questão número 3. A hemoglobina é uma molécula que está presente nos eritrócitos e tem como função principal A. Produzir serotonina para dilatar os vasos sanguíneos. Não, certo? Então lembra, eritrócitos e hemoglobina é transporte de oxigênio, transporte de gases. B. Estimular a coagulação sanguínea em caso de hemorragia, função de plaquetas, né? C. Produzir anticorpos contra possíveis invasores. Isso daí você está olhando para linfócitos, né? D. Combinar-se com gases respiratórios como o O2 e o CO2. Ok, certo? Então essa aí é a afirmação ou a alternativa correta, a alternativa D. Bom, pessoal, isso fecha, né, toda a parte do sistema circulatório. Então a gente falou sobre, lá no começo, né, sobre os diferentes tipos, as classificações do sistema circulatório, né, quais sistemas circulatórios você encontra em quais animais, né, basicamente olhando ali para a circulação, né, para aquele slide que tinha a circulação de todos os grupos de cordados. A gente passou pela circulação de seres humanos, né, então com vários detalhes aí, né, e agora no finalzinho a gente falou um pouco sobre sangue, né, e sobre coagulação. Então é isso, fiquem bem. Fiquem em casa se possível, tomem cuidado e reforcem os cuidados de higiene aí, certo? Então, lembre-se, lavem as mãos com frequência, cuidado ao espirrar ou ao tossir, né? Cobrir a boca e nariz com o cotovelo, enfim, essas coisas que vocês já sabem aí, né? Então, e evitar a propagação desse vírus, certo? Então, até mais e que vocês fiquem bem.